Você falou duas coisas aí que eu estava acompanhando o raciocínio, é claro, né? E me veio aqui a pergunta. Você falou em legado. Então, primeiro qual é o legado de Jô Soares para nós, né? Para nós. E a segunda, quando você fala essa questão da alegria, do humor, que é tão característico, era tão característico na pessoa do Jô Soares, eu lembrei aqui que Dom Alfredo falava a propósito da importância da alegria, aquela revista Seleções, que você seguramente leu muito, né? Eu também. Né? Quem não leu, tem né? lá uma coluna que dizia que rir é o melhor remédio, né? Rir é o melhor remédio, isso. Rir é o melhor remédio. E já os santos, né? Dom Alfredo fala sempre, Santo Agostinho dizia, que um santo triste é um triste santo, né? Então o santo tem que ser alegre, né? Isso, mas então, sobre o legado e essa questão da característica da alegria. Eu acho, olha, que o grande legado que o Jô deixa para a cultura brasileira, eu diria assim, ó, assim, que para cada um de nós é o esforço pessoal, né? É claro que ele foi uma pessoa que nasceu numa família abastada, o pai dele tinha condições, ele morou no Copacabana Palace, simplesmente isso, o pai dele morava lá. Só que um determinado tempo, né, eles perderam tudo que tinha, o pai dele era operador da Bolsa, e ele teve a oportunidade de estudar na Suíça, mas, entretanto, ele soube aproveitar. Então, eu diria que o maior legado que ele deixa para nós foi de alguém que se esforçou, que aproveitou as oportunidades, que cultivou, que produziu, que deixou uma obra para as próximas gerações. Então, eu diria, esse é o maior legado de alguém que... Porque você pode dizer que é uma outra velha discussão enfrentada pela filosofia, né? Se a pessoa tem talento, ele nasce com talento, ou ele desenvolve, né? Isso se aplica a muitas coisas. Então você pode dizer o humorista, né? Ele nasce humorista ou ele se torna humorista? E aí, mais uma vez, eu volto à mesma resposta que é assim, claro, todos nós nascemos com algumas inclinações, a gente tem propensão para fazer algumas coisas e não fazer outras. Cada um de nós, a gente se identifica com a natureza de algumas coisas e a gente não se identifica com outras, então existe o que os psicólogos chamam de inclinação natural ou propensão. Claro que o Jô, desde pequeno, ele já era uma pessoa que ele tinha esse talento natural para fazer as pessoas rirem, porém, ele não se acomodou e não ficou simplesmente no talento natural, ele desenvolveu. Então eu diria que o grande legado dele, que deixa como uma grande lição para nos inspirar, né? Para a gente se motivar, para a gente buscar inspiração, o esforço. Né? Foi uma pessoa que não se acomodou. Ele falava 5 idiomas. Pô, eu fico, às vezes, eu falo muito mal e mal, eu tento entender. Às vezes, assim, para aprender o idioma estrangeiro, eu gosto, eu me identifico com isso, eu consigo me comunicar, mas eu não falo fluentemente 5 idiomas. Eu imagino a dificuldade que é para uma pessoa falar fluentemente 5 idiomas. Ele produziu livros que vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Então, ele deixa uma produção de inteligência, uma pessoa que não se acomodou, que se esforçou, e eu acho que é isso que a gente tem que extrair do exemplo do Jô Soares e para aproveitar e colocar na nossa vida, né? Então acho que esse é o grande legado que ele deixa para nós e que a gente tem que compreender, entender, incorporar e aproveitar essas lições de vida que ele deixou para a gente. O aspecto inspirador, porque você utilizou a expressão inspiração, de tudo isso que você falou. O que é mesmo o aspecto ou o elemento principal dessa, vamos chamar de herança que Jô Soares deixa para nós como elemento inspirador? O que é o principal? Olha, eu diria que é o esforço pessoal. Assim, cada um de nós, eu acho que assim, se tiver que resumir isso em poucas palavras, eu diria que é o seguinte, cada um de nós pensar assim, fazer uma autoavaliação, um autoexame e pensar,
o que que eu recebi, né? A minha dotação genética, a família onde eu nasci, o lugar onde eu nasci, os recursos que estavam disponíveis, a educação que eu tive, e diante disso, você é aquela coisa, aquela história da parábola, né, da semente, né, de você fazer render, né, de você produzir, de você não se acomodar, de não enterrar o talento que você recebeu, né? Mas esse é um grande legado, e é isso que o Jô Soares deixa para nós. Eu diria que é o esforço pessoal, porque muitas pessoas, eles caem no ressentimento, que assim, fica reclamando que não recebeu isso, que não teve aquilo. Ora, o mundo, o universo é assim mesmo, a dotação, como foi distribuída a beleza, a força, a inteligência, a riqueza, ninguém sabe quais foram os critérios, né, a aleatoriedade, né? Cada um tem suas explicações físicas, metafísicas e tudo mais. Agora, é um dado de realidade. O universo é injusto mesmo, muita gente não teve as condições ideais. Porém, quando você observa que algumas pessoas, mesmo diante de severas limitações, né, então você encontra pessoas que nasceram nas mais restrições absurdas, né, limitações extremas, e essas pessoas foram exemplos de superação. E, por outro lado, tem pessoas que nasceram em um ambiente de riqueza, né, de abundância, e não souberam aproveitar. Então, o problema não está em nascer numa situação limitada ou de abundância. Existem pessoas que nasceram em situação de abundância e que produziram, que renderam, que fizeram multiplicar o seu esforço, a sua inteligência e a sua produção intelectual. Existem pessoas que nasceram em ambiente limitado e não fizeram nada, se acomodaram, enterraram o seu talento, né? Então, eu acho que, em resumo, eu diria, né, que o grande legado de Jô Soares é para a gente pensar esse esforço pessoal de alguém que não se acomodou. Não cabe aqui a gente ficar avaliando, porque eu não fiz isso, porque eu tive aquilo. Se eu tivesse na mesma situação que ele, eu também. Não, isso não é razoável, não é razoável. Eu penso que isso é o que a gente tem que aprender e incorporar, esse esforço pessoal, né? A gente fazer render os nossos talentos, os nossos recursos, aquilo que nós temos, e não ficar reclamando do que não tem. Ok, Otílio, agradecer mais uma vez a sua enriquecedora participação em direto de Campinas, São Paulo. Você também nos inspira a buscar a prática desse esforço, né? Muito importante que você acaba de ressaltar, que a gente, em vez de ficar reclamando, a gente deve agir. É sempre melhor agir do que reclamar, né? E agindo a gente pode até aqui e acolá levar um tropeção, às vezes até cair, né? Mas, como diz Dom Helder Câmara, né, naquele livro muito importante, 1000 Razões para Viver, imagina, Dom Helder falou isso, 1000 razões para viver. Então, quem somos nós para não encontrar pelo menos 5 ou 6 ou 10, uma dúzia, né? Otílio, muito obrigado, um bom final de semana, e a palavra com você aí para a conclusão, Otílio. Eu que agradeço, Arivan, é sempre uma alegria participar aqui do seu programa e estamos juntos. Acho que é importante a gente fazer, como dizia o grande Sócrates, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, né? Então, a gente tem que entender, compreender, e a vida é fantástica, né? Eu estou plenamente de acordo com o Dom Helder que nós temos mais de 1000 razões para celebrar, para comemorar, para celebrar a vida, né? Para louvar e agradecer por tudo que a gente tem recebido. Fico muito feliz, deixo a você e a todos os nossos telespectadores um bom final de semana, uma boa semana, e a gente se encontra no sábado que vem.